Fala, consagrados! Tudo bem com vocês? Novamente estou aqui com o consagrado Felipe. Fala, consagrado! Que saudade de vocês, meus consagrados. Saudades. Tá bem, Fê? Tô bem, e você, Tranquilo, mano? tô bem, graças Tá a bom. Deus. Hoje nós temos aí um convidado de Hoje, peso, hein? Ilustre. Cara. Ilustre. Nunca veio. Não, nunca veio. Isso aqui Inédito. é primeira vez, inédito. Primeira vez. Agenda cheia, viu? Difícil conseguir o cara, velho. Difícil. Antes da gente apresentá-lo, aquele pedido especial. Curte o vídeo, compartilha aí com seus amigos, Manda pra geral. manda pra geral. Se inscreve no canal Se também. inscreve né? no canal, dá uma força aí pro canal. Exatamente. Aqui no canal da Casa de Deus, além dos consagrados, tem outros podcasts, outras programações, os cultos, enfim, Muita coisa, né? muita coisa. Muita Muita coisa. coisa, muita coisa. Lembrando, né? Não é pra deixar o Samuel e o Felipe famosos, mas sim Jamais. em nome de Jesus. Né? Quem somos nós? Quem somos nós? Mas vamos lá? Vamos lá. Apresentar a fera de hoje? Vai, faça as Cara, honras. eu vou até me arrumar na cadeira Eu aqui, também, porque, porque- rapaz, arrumar a camisa aqui, né? Estamos com ele, o consagrado Gessé Prates. Nossa, depois dessa apresentação toda, agora consagrou, né? Consagrou de vez, isso aí. Já era. Prazer de ter aqui, mano. Não, prazer estar aqui com vocês, cara. honra. Conhecer aqui finalmente o estúdio, né? Toda essa... o alto comando dos consagrados, né? Prazerzão estar com vocês aí. Que legal, É cara. que uma legal. honra ter você aqui, Jessé. Certeza que, principalmente os adolescentes que tocam bateria, né? Nossa. Tem um grande exemplo aí. Pois é, Ele tanto veio uma instrumento vez, né? para escolher, né? Ele veio uma vez no Forjador, rapaz, até hoje estão pedindo pra trazer ele de novo. Quero ver o Gessé de novo, quero ver o Gessé de novo, o Gessé de novo. Já fez um monte de fã, o Instagram bombou, velho. É da hora, mano. A Legal. Não, oportunidade foi massa, é isso aí, mais uma. Eu não toco bateria, longe. Mas às vezes eu paro no culto pra ver o tribal ali, que eu acho Gessé- legal. Gessé acho é da monstro, hora. Gessé é monstro. Gessé é cantor, baterista, produtor, desenhista, bailarino. Full. Faz tudo. É, faz tudo, faz tudo. É, Combo. que da hora. Mas, mano, hoje vamos falar de um tema muito legal, que eu acho que todos nós já pensamos sobre isso um dia, Sim. ou estamos pensando sobre isso, que é como viver o propósito de Deus para minha vida. Todos nós temos um propósito. Deus criou Sim. cada um de nós com um propósito diferente, né? E como que a gente descobre esse propósito? Como que a gente vive esse propósito, né? E então o Gessé vai bater um papo com a gente hoje sobre isso, como que ele descobriu esse propósito dele em relação à música, né? Como foi esse processo, né? Então conta pra gente, mano, como começou essa paixão pela música, veio de criança, veio de adulto, como que foi? Eu ia começar falando assim, nossa, é uma longa história, mas, pô, não sou tão velho assim, né? Já entrega a idade. Né? Não, mas é bacana a gente parar para meditar e pensar, né, nesse sentido assim, que a gente vai trazendo à memória como que Deus construiu a história, né? Eu tenho certeza, assim, eu já ouvia isso, mas eu vivo isso hoje e digo que certamente pode acontecer com a galera que está assistindo a gente, que é você, a hora que você alcançar ou que você descobrir, você vai ver assim, nossa, eu já estava fazendo isso. Uau. Eu falo, nossa, eu já estava construindo isso, né? E até ouvi hoje de um pregador ele falando sobre quando você chegar no seu propósito, você vai ver que às vezes parece que está tudo parado, nada, mas você vê que Deus estava construindo, né? Às vezes você só está desanimado, você está cansado e tal. Aí você olha para trás e fala, nossa, Deus me conduziu até aqui. Sim. Mas, cara, a minha história é muito simples. Quando a gente fala, sou fruto de fundo de igreja. Minha mãe era zeladora da igreja. E enquanto ela limpava as cadeiras, limpava os bancos, eu estava lá na bateria. Lá. Eu lembro que era pivete, tinha 5 anos de idade e já estava tentando subir na bateria Da hora. para desenrolar alguma coisa já. E aí começou a paixão, cara. Em casa a gente sempre teve contato com música, né? Meu pai toca, minhas irmãs cantam. Então a gente sempre teve esse contato, assim. Só que a gente sabe que a vida do músico é um pouco mais complicada, né? A carreira, falando de profissional, assim, né? Aí quando a gente chega na vida adulta, parece que fala, e agora, né? Como é que eu vou ganhar pão, né, com isso, né? Sim. Com a minha arte, né? Mas Deus foi muito bom comigo. Deus foi muito bom comigo. Eu consegui, pelas misericórdias do Senhor, eu passei no concurso, né? E entrei para a área militar. E dentro dessa área, depois de um longo tempo, assim, eu consegui tocar lá dentro, né? Que foi quando eu entrei na banda sinfônica da instituição. E lá dentro, além de ser uma escola absurda, de você poder tocar vários estilos musicais e tocar várias modalidades, assim, nesse sentido, e em vários ambientes diferentes, né? Então a gente teve a oportunidade de tocar na Sala São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo, né? Com alguns nomes assim, a gente já fez um especial com o Baruch de final de ano. E assim, foi uma grande escola lá. Foi uma grande escola lá. E é interessante que antes disso acontecer, eu já tinha meio que desistido da música, né?
Mas acredito que tudo tem propósito e as coisas têm um momento certo para acontecer. Talvez se tivesse acontecido antes, talvez não teria maturidade ou não teria a cabeça no lugar para as coisas acontecerem. Então, eu sempre carrego isso comigo. O que aconteceu no tempo que tinha que acontecer, né? Aconteceu no tempo de Deus mesmo. E deu certo. E agora estamos vivendo esse novo momento da minha vida, né? Que esse ano agora eu entrei como integral na igreja. E é um sonho mesmo, do que está acontecendo e tal. Então, eu sempre fui o baterista, né? O instrumentista, né? Aquele cara que é o primeiro que chega para montar seu equipamento. E o último a ir embora. E o cara, assim, que fica lá no fundo que menos aparece, né? Mas eu sempre curti essa onda da composição, de fazer arranjos, né? De fazer essa parte do processo fonográfico, vamos falar assim, né? Sim. Do processo musical. E aí comecei a me aventurar, de escrever algumas coisas, de rabiscar algumas coisas. E uma coisa que me marcou mesmo, assim, que eu falo vamos falar assim, que marcou a minha carreira foi a oportunidade de escrever. Em 2018, a gente participou do musical Era Uma Vez, que aconteceu aqui, não sei se vocês lembram. E a proposta da liderança era a gente fazer algo totalmente autoral. Aí juntou algumas pessoas tal, e a gente partiu para escrever. E foi ali que eu vi, cara, eu quero isso aqui para minha vida. Eu já me aventurava a compor e escrever algumas coisas e produzir algumas coisas simples tal, mas ali eu vi e falei, cara, eu quero isso aqui. Então hoje eu estou cursando, né? Estou estudando nessa área e meu plano assim é partir bem para essa parte de trilha sonora, de produção musical mesmo. Desde você pegar um artista do zero e produzir todo o processo de um álbum, até a parte de você escrever uma trilha para um teatro, escrever uma trilha para um filme, para qualquer vertente, né, que trate dessa parte da produção. Então, assim, hoje na igreja a gente tem esse desafio, né, de produzir o que vai para o YouTube, de produzir os trabalhos até da igreja local. A última Páscoa mesmo, que foi o Peregrino, que eu amei fazer parte, que a gente criou trilhas para cada momento, né? Então, assim, então eu me achei mesmo, assim. E eu olho para trás, e tem um fato que eu nunca esqueço, que esses dias a gente estava assistindo um vídeo antigo, sabe, tipo de VHS, assim, né? E aí a gente vendo vídeos assim lá de Birigui, da minha cidade, lá do grupo de jovens, e a gente ouvindo uma música, um arranjo, e aí eu perguntei, eu falei, nossa, que bacana, essa música, eu não conhecia esse arranjo, de quem que é esse arranjo? Aí me lembraram, não, esse arranjo quem escreveu foi você. Nossa. E eu nem lembrava, então tipo assim, falei, nossa, cara, eu já estava fazendo, hoje eu se alguém falasse para mim lá naquela época, ó, daqui a tanto tempo você vai estar na igreja lá em Jundiaí, né? Só potencializou. Daqui a tanto tempo você vai estar na igreja lá em Jundiaí, e a igreja é uma igreja grande, você vai estar vivendo em tempo integral e trabalhando. Nossa. Eu falei, você tá de brincadeira, cara. Mas Deus escreveu isso, cara, e eu tô vivendo um sonho, mano. Cara, que legal. Então, tipo assim, você descobriu o seu propósito servindo. Servindo. Na igreja. Acho que a primeira lição tá aí, né? Nossa, cara, isso é bem interessante. Sempre você estar envolvido com a casa de Deus, né? Com o reino de Deus, né? E igual ele falou, né? Ele já vivia aquilo, só foi potencializando, né? E é legal da gente pensar, né? Caso você não saiba, tudo, igual ele falou, toda a programação que tem aqui, os arranjos quase todos são deles, né? Páscoa, Natal, Arca. Então, através do propósito dele, a gente é abençoado. Exato. A igreja é abençoada, né? É verdade. Então, isso é tão interessante sobre o servir que tipo assim, dificilmente você vai servir numa área da igreja de forma voluntária em algo que você não gosta. Então, você se identifica. Eu me identifico com o teatro. Aí você começa a servir no teatro. Eu me identifico em receber as pessoas. Você começa a trabalhar na recepção. Eu me identifico na área da música. Tenho uma habilidade, gosto. Você começa a servir. E normalmente, a gente vai... Deus colocou algo dentro de nós, não é por acaso. Aquele sonho, sabe aquele desejo? Sabe aquela coisa que faz seu coração pulsar? Cara, certamente Deus tem propósito nisso. Uau, cara. legal. Certamente Deus tem propósito. Tem um versículo, né, que Deus coloca tanto o sentir como realizar em nós, né? Então é bem isso, né, cara? É bem isso. É bem isso. É bem isso. E eu agradeço a Deus assim pela oportunidade, né? Porque eu sempre gostei, mas a casa de Deus deu essa oportunidade. Então eu poderia fazer muitas produções e vários trabalhos e tal, mas de repente a casa de Deus chegou e deu carta branca, a liderança chegou e falou assim, ó, vamos experimentar, vamos fazer algo, tá, não sei o quê. E eu já de antemão já antecipo a galera, se envolve com a igreja, cara. Aproveita, se envolve, Consagrados está aí, a galera, o Forjador está aí, se envolve mesmo, mergulha,
colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais Sim, coisas serão acrescentadas. E uma coisa que é legal, né, que já você falou ali, a igreja dá muita estrutura para isso, muita oportunidade para isso, né? Então tem teatro, tem dança, tem vocal, tem música, tem recepção, tem decoração, cara, tem muito cenário, qualquer coisa que você gosta tem na igreja, cara, né? A gente tem esse privilégio de ter aqui dentro, né? Eu comecei a tocar também aqui com 11 anos e foi porque a igreja deu oportunidade, né? Verdade. Quantas igrejas dessa por aí tem uma estrutura dessa, né? Tipo, de deixar adolescente tocar no louvor, por exemplo, né? De ter um ministério para isso, né? De teatro também, igual a gente tem lá o Action, né? Então é legal, quanto mais você se envolver, cara, mais você vai potencializando isso, né? Sem dúvida. Só que também é interessante assim, a gente qual que é o meu propósito, Só que muitos foram chamados para viver o seu propósito também dentro da sua vida secular, né? Lá na faculdade onde você está vivendo o seu propósito. Sim. Exato. Lá no seu trabalho, né? Às vezes Deus chamou você para ser um grande psicólogo, um grande doutor, um grande cirurgião, e lá você vai viver o seu propósito, Sim, né? sim. Mas acredito também que o servir dentro da igreja só vem para acentuar isso, só vem para fortificar isso. Eu já ia chegar nesse ponto aí, da gente chegar no quê? Como que eu descubro qual que é o meu propósito? Eu nasci e tô sabendo. Tipo, eu sei que... Como que foi para você essa experiência de descobrir que, cara, isso aqui Deus me chamou para isso, tanto profissionalmente quanto no reino de Deus. Cara, isso é uma questão assim que para mim foi uma coisa que desconfortável durante muito tempo. Porque eu sempre acreditei o quê? Que eu ia viver da música e ponto final, né? Tanto que lá atrás, quando eu prestei o concurso, eu já estava meio que desacreditado da música, né? Falei, isso aqui não vai me dar o sustento que eu quero. E eu fui atrás de uma outra coisa como renda mesmo, né? E aí, cara, eu desisti de certa forma, mas num processo Deus foi se revelando e foi através dessa minha escolha que Deus me trouxe para Jundiaí, que aqui as coisas aconteceram, sabe? Então, assim, às vezes a gente desanima ou até, tipo assim, falar não vai dar em mais nada, tal, não sei o quê. E eu gosto até eu estava até meditando hoje, quando o Fê comentou, né, sobre o assunto, estava meditando um pouco sobre a história de Davi, né? E você olha para Davi, cara, eu me identifico muito com o que Davi viveu, né? Então, ele cuidando do rebanho do pai lá, ele livrou várias vezes o rebanho, ele guerreou pelo rebanho, ele cuidava do rebanho, né? Pensa só, dia após dia ali cuidando no anonimato. E aí ele é ungido, e não é que ele é ungido e logo ele já é ascendido como um rei. Né? Ele passou um perrengue e foi caçado e queriam a cabeça dele. E aí imagina só o conflito interno dele. Pô, mas eu sou ungido e não estou vivendo o meu propósito? Pô, eu sou ungido e não estou vivendo o que Deus escreveu para mim? Né? E aí, Deus? Né? Se eu sou consagrado ou não sou? Mas aí a gente viu assim, que lá na frente se cumpriu. E Davi foi fiel, cara. Em momento algum ele tocou no ungido de Deus, que era né? Então, assim, eu me identifico muito com a história de Davi. E nesse sentido a gente viu como o rei que ele se tornou, um grande rei de guerra. Tal. Então ele não foi um rei de guerra por acaso, né? Lá na sua juventude, ele já estava sendo forjado para isso. E ele é reconhecido até hoje em Israel. Até lá, né? hoje. Até hoje. É verdade. O grande rei Davi. O grande rei Davi. Cara, e é legal, né? É o processo, né? Às vezes, igual você falou, tá desanimado, pô, mas Deus fala comigo que eu vou trabalhar com tal coisa, que eu vou fazer tal coisa, mas não tá acontecendo. Cara, mas o processo... O processo. José também, né? José do Egito, né? José teve o sonho lá com 17 anos. Verdade. Deus fala, né? Verdade. Que ele ia governar, de alguma forma vai governar, mas o cara é preso, é vendido, não sei o quê, até chegar... Né? Mas ele só foi quem ele foi por causa do processo. Né? E é interessante não cortar esses processos, né? Então, assim, às vezes... igual a gente está falando para a galera dos adolescentes, né? A galera que está nos assistindo, que estão consumindo esse material, digamos assim. Quais são os conflitos que essa galera passa no dia a dia? Né? Como qualquer perseguição que esse pessoal passa no dia a dia. Né? Então, assim, o que você vive na escola, os desafios que você vive sobre ser crente de verdade, esses são os processos de Deus. Como você vai reagir lá no meio do seu grupo, como você vai reagir nas suas redes sociais, esse é o seu processo. Sim. Você está diante de uma oportunidade de fazer algo errado, ou algo que você sabe que não condiz, você tem a vontade de fazer, mas você não, eu não quero fazer isso. E Deus vai provando a sua fidelidade, Deus vai provando a sua fidelidade. E eu acredito muito que esse momento da galera, dos adolescentes,
Esse é um grande processo da vida, mano. Sim. Esse é um grande processo da vida. E terminando de responder a sua pergunta, você falou quando que eu descobri, né? Eu acho que foi muito mais uma questão, assim, eu acredito que Deus tem formas de falar com as pessoas, né? Deus tem formas de se revelar, né? Então, comigo foi muita questão assim, Deus colocou, tipo assim, é o que você quer? Então, acredita e corre atrás. Uau. Acredita e corre atrás. Se você acreditar, a primeira pessoa que você tem que convencer é você mesmo. Não adianta nada eu querer ser uma grande pessoa, um grande profissional, e eu não acredito que eu vou conseguir chegar. Uhum. Eu começar a olhar para as minhas limitações e falar... Eu poderia muito bem olhar para mim e falar assim, mas, senhor, eu estou aqui de Birigui, cidade pequena, né? Como que eu vou, tal, não sei o quê. Enfim, mas Deus me fez acreditar nesse sonho, sabe? E chegou esse momento. Então, eu gosto de falar, você pode ser tudo que você quiser ser, mas você tem que acreditar. Você tem que se autoconvencer. E vai vir a dúvida? Vai. Mas vai com dúvida mesmo. Sim. Né? Vai bater aquele temor, tal. Putz, será que isso é de Deus? Será que não é? Tal. E é o momento de sentar, de ouvir de Deus, de buscar de Deus e acreditar. Porque a hora que você mergulha, é igual aquela coisa de você sentir as águas no tornozelo, Sim, né? sim. E você vai mergulhando. A hora que você mergulha, cara, eu falo, cara, não tô sentindo o chão. E agora? Ou vai ao racha. Ou vai ao racha. E eu acho que muitas das vezes na nossa vida é isso aí. Então a galera do adolescente vai chegar esse momento na vida, cara. E agora? Vou fazer uma facu? Vou fazer tal coisa? O que eu vou fazer? Cara, a bênção de Deus está sobre a sua vida, cara. Sim. Acredita nisso. Tem uma coisa que eu vi uma frase esses dias e falava que a fé, ela é para coisas impossíveis, né? Assim, Deus nos dá para você usar para coisas impossíveis. O possível você tem que fazer. Então, tipo assim, eu quero ser médico, né? Meu propósito é ser médico, é ser, sei lá, fisioterapeuta. Mas, cara, você não foi ver uma faculdade, não foi estudar pro Enem, não foi... Tipo, vou esperar Deus me mandar aqui, a faculdade me ligar e... Não, o possível você faz, né? E legal que você comentou sobre se autoconvencer, né? Se a gente olhar para Jesus, que é o nosso maior modelo, alguns teólogos falam que ele descobriu o propósito dele com 12 anos. Aí você olha para a caminhada dele, aos 30 anos, né, que a Bíblia relata. Em todo tempo, ele se convence, poxa, eu sou o Salvador, sabe? Quem as pessoas dizem que eu sou? Mas quem vocês acham que eu sou, né? Ele já sabia quem ele era. Sim. Ele se autoconvencia, né? Então isso é importante também. Ele se autoconvenceu, mas e ele também agiu de acordo, né? Exato. Não adianta nada você descobrir o seu propósito e você não agir de acordo. Eu gosto muito da passagem que Jesus fala para Deus, Deus, se possível, passa de mim. Mas ele poderia muito bem falar, Senhor, para mim não dá. Deu. Mas ele se colocou na condição e falou, Senhor, se possível, passa de mim. Sim. Mas seja feita a tua vontade. Exato. Então ele reconheceu o seu propósito, sabia o seu propósito, mas ele se colocou ali, tipo assim, eu tô vivendo de acordo, Deus, faz o que o Senhor quiser. E até, falando de acordo com o que a gente estava conversando, tipo, adaptando, né? Tipo, Deus, se der para tirar eu do processo, né? Mas se não, que siga o processo. Né? Exatamente. Mas se não for o processo, a gente não vai se tornar. Exatamente. Exato. E até, como você falou de Jesus lá no templo, né, com 12 anos, né? É legal de pensar a questão de foco também, né? Porque, imagina, com 12 anos, ele podia estar brincando, correndo, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. Mas não, eu sabia, eu preciso me preparar. Exato. Né? E isso não é porque ele era Jesus, mas, cara, para todos nós. Né? Se você se prepara, né? Até conversou com alguém uma vez aqui, eu acho, sobre isso. Se você começa a se preparar na sua vida ministerial, na sua vida de estudante e tal, desde muito novo, cara, quando você tiver, tipo, sei lá, 20 anos, 25 anos, você já está num nível muito alto, né? Sim. Porque você teve foco, buscou aquilo, Preparo, né? né, Preparo para aquilo, né? Eu tive uma experiência com Deus muito interessante, né? Porque Deus ele vai ensinando coisas no nosso dia a dia, né? E eu até compartilhei com a Ana, né? Eu estava atrasado para um compromisso, né? E eu estava chegando atrasado em muita coisa. No meu dia a dia. E eu tava ficando, tipo, com raiva ali no trânsito, dirigindo daquele jeito e tal. E eu falei, nossa, eu tô atrasado de novo eu tô atrasado. E o fulano já tá lá me esperando, eu tô atrasado de novo. Aí, de repente, Deus falou assim, e quando eu tô te esperando e você tá atrasado? Nossa. E aí eu penso assim, né? Tipo assim, eu vou chegar lá e essa pessoa tá me esperando. Mas o tempo que passou, passou. Cara, Deus, ele sempre vai estar de braços abertos. A gente pode errar, ele vai nos perdoar, vai nos receber. Mas o tempo que passou, perdeu, não volta. Então, acredita assim, que Deus ele tem momentos específicos para usar pessoas específicas, né? Se você hoje não conseguir ser luz dentro da sua turma, da sala, Deus vai usar outra pessoa.
Mas o privilégio é seu de fazer parte Exato. disso. Você quer fazer parte disso ou não? É igual o ministério do Senhor. Cara, você quer fazer parte do ministério? Você quer fazer parte do ministério criativo? Você quer fazer parte do ministério do coral? É um privilégio seu fazer parte disso, tá ligado? E aí, a hora que você chegar diante de Deus, Deus falou assim, que bom que você veio. Nós estou te esperando há tanto tempo. A gente poderia ter tanto mais, né? a gente poderia ter feito tanta coisa já há tanto tempo. Sim. Então, assim, Deus ministrou algo no meu coração, cara, e pra mim foi tipo, falou, uau, Deus, né? E às vezes a gente fica tropeçando em coisas pequenas e Deus tá lá só esperando a gente. Falei, vem, Gessé. Sim. Vem, Gessé. E, cara, Deus não vai... aliás, nós somos peritos, né, em terceirizar a culpa para Deus daquilo que é nosso. Exato. Então, não terceiriza para Deus a responsabilidade que é do homem. O que você pode fazer, você tem que fazer. Sim. Estudar, pesquisar, correr atrás. Falar, Senhor, eu quero fazer essa faculdade, ela fica tal endereço, para mim morar lá eu tenho que morar em tal apartamento, Sim. vou ter que deixar meu pai e minha mãe e vou precisar dar uma renda para me sustentar, Senhor. É diferente, não é? Sim. Falar, Senhor, eu quero fazer Você se medicina. posicionando, né? Você entendeu? Exato. Então tem toda essa questão assim, cara. Eu acho que a estratégia que Deus dá pra gente conduzir a nossa própria vida, assim, né? E vencer essas questões dentro do processo, viver o processo. E você pode ou não viver ou não um propósito, né? Se você não paga o preço, não faz a sua parte, você pode passar a vida inteira esperando acontecer uma coisa que não vai acontecer. É verdade. É, igual você falou, Deus queria que você fosse, sei lá, um pastor, um exemplo, né? E, pô, mas você vai ficar esperando lá, Deus, eu vou esperar então acontecer uma coisa. Isso. Não, você vai deixar de viver o propósito. É. né? E o pastor Clóvis, ele usa uma frase muito interessante. Ele falou assim, você vai pagar um preço. Ou você paga um preço para construir, ou você vai pagar um preço por não ter construído. Uau. Nossa, Então, uma hora você vai pagar o preço. Ou antes ou depois Você disso. escolhe. Você Cara. escolhe isso. Nossa, resumiu tudo. Parou, né? Então, pessoal, por hoje. Caramba, que Caramba, top. cara. Que Acho que pra gente caminhar pro final, uma outra questão assim, como que a gente vive isso? Né? Ainda mais os adolescentes, né? Que eu acho que talvez seja a fase que eles são mais atacados, né? Pelo diabo, né? E a gente vê assim de perto questão de ansiedade, questão de falta de identidade, questão de coisas que são oferecidas tão facilmente, né? Para eles que o diabo oferece tão facilmente. Hoje o acesso é muito fácil, né? Coisas tão erradas, né? E como que a gente vive esse propósito? Pô, eu descobri o que Deus tem para mim. Mas como que eu me separo do que me afasta de Deus para viver esse propósito? Fortíssimo, hein? Fortíssimo, porque a galera tá todo mundo esperando agora para anotar. Agora é a hora. Separou a caneta aí, é agora. Cara, é o seguinte, o pastor Ferrari falou uma vez, e eu nunca mais esqueço, dentro de nós existem 2 lobos, e eles estão guerreando entre eles. O que você alimentar mais vai vencer. Então, ou você alimenta o seu espírito, ou você alimenta a sua carne, mano. Não adianta nada você passar a semana toda ouvindo música secular e chegar domingo aqui e esperar que Deus vai te dar um direcionamento. Não adianta nada você passar se alimentando de coisas que não vêm do céu e achar que Deus vai te ajudar a vencer uma tentação que você enfrenta, né? Existem tentações que a gente vence. Você vence. Passa por cima, vence, vai embora. Dificuldades que você vence, vai embora. Agora, existem situações que você tem que aprender a lidar. É igual o leão. Já viu aquela frase, né? Matando um leão por dia? Só que tem leão que você não mata, tem leão que você tem que domesticar, cara. Sim. Porque ele não vai morrer. Você tem que aprender a lidar com ele. Ele vai te acompanhar na sua adolescência, na sua juventude, até quando você estiver casado. Você tem que aprender a lidar. Então, eu acredito assim que esse aprender a lidar não é natural. É sobrenatural. Nós, por nós mesmos, a gente não consegue. Sim. Acho que viver o propósito de Deus, ainda mais a gente está falando de mundo espiritual, de propósito, de a gente poder falar do amor de Deus para as pessoas, sabe? Você ter o poder na mão de falar, de levar a luz para aquela pessoa. Você sabe, isso é muito forte, cara. Então, as pedras vão vir, as dificuldades vão vir, e a gente só vai passar por isso, cara, se a gente estiver com Deus, cara. Sim. A gente tem que alimentar o urso certo dentro de nós. Sim. Uau. Que Caramba. da hora. Então fica a dica, alimente o lobo do bem, né? O lobo cheio da unção, né? Não dê brecha, né? Cara, isso que top, cara. Nossa, que aula, hein? Espero que você tenha notado as coisas. Não volta e anota de novo. E não assista na velocidade 2. Não, vai... Pelo amor de Deus. Põe no meio, cara. né? Vai com calma. Aí o líder pergunta, assistiu? Assisti. Faz um resumo, então. Faz um resumo. Deixa eu começar a colocar essa, pedir um resumo do podcast.
Cara, Gessé, brigadão, cara. Que aula, mano. Não, privilégio meu, mano. Que top, Privilégio mano. meu. Que top. Deus tá falando com a gente o tempo todo, cara. Sim. A gente tem que estar sensível, né, a ouvir essa voz, né? É isso aí. Que top, mano. Cara, que honra. Sério, que honra. Sendo bem transparente, aprendi demais, cara. Eu não tô falando isso por causa do podcast. Não, aprendi demais mesmo. Cara. Legal, cara. Sim. De verdade, cara, diante de Deus. Eu acho que isso que é legal, né, cara? A gente, cada semana, aprende uma coisa diferente Nossa, aqui, né, cara? É. Tá vendo? Se você não tá assistindo todos os episódios, volta lá assistir. porque- Então, mas sabe por Tá. quê? Porque eu acho que esse é um dos grandes propósitos nossos. A Bíblia fala de mostrar-vos uns aos outros. Coisas que você viveu e eu não vivi, cara. Exato. E coisas que eu vivi e você não viveu. Sim. Então a gente tem que estar tendo... Como é que... A gente tem que ter essa comunhão. A gente tem que Essa ter esses troca, né, momentos, essa Denis? troca, né? Sim, sim. Isso é Uau, top. Top. Eu aprendi Cara, muito também hoje. Que top. Que legal. Consagrados, espero que vocês tenham gostado. E, cara, assista mais vezes. Novamente, compartilha. Manda pra todo mundo, cara. Exatamente. Aquele seu amigo que não sabe o que fazer da vida, qual que é o propósito dele, já manda isso aqui que ele vai descobrir. Aquele cara que já tem 45 anos, está na casa da mãe ainda, É. que não trabalha. Manda pra ele que ele vai descobrir o que é o propósito. Vai Ainda dá descobrir. tempo, né? Ainda há esperança. Isso aí, galera. Obrigado pela oportunidade. Privilegião tá aqui e tamo junto. E vai vir mais vezes, né? Com Então, tá bom. certeza. Pra cima. Ele é da família consagrada. Hoje já. é sério, Aí, dá ó. pra falar de vários assuntos. Vários. Outro de produção, outro de vida com Deus, outro de casamento. Dá pra falar. Esse é experiente. velho. Trazer ele e a mulher dele. Boa. Top. Boa, hein? Quem Oi? sabe? Vocês querem que traga a senhora Prates? Comenta aí nos comentários. Que a gente vai trazer ela. Gessé, brigadão, mano. Obrigado, Deus Gessé, abençoe, mano. agradeço. Cê é louco. Deus Top. abençoe. Tamo junto. Consagrados? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Não esquece de deixar o seu like aí, se inscrever no canal e... Isso aí, né? Deus Isso aí. abençoe. Até Semana que mais, vem tamo aí. consagrados.